O FII em Foco de hoje é o BRC Renda Corporativa, conhecido também como PATN11, que hoje está sendo negociado a R$ 75,73. Nos últimos 12 meses, esse fundo trouxe uma desvalorização de 7,44%. Mas se a gente vê aqui no longo prazo, por exemplo, nos últimos 5 anos, esse fundo já trouxe uma valorização de mais de 30%, 30,12%. O valor justo de cada cota do FATN11 é de R$ 98,54. Ele está sendo negociado com um desconto abaixo do seu valor justo de 23%. Já conta aí com um número de cotistas de 17.455, que contribui para uma liquidez média diária muito boa, mais de R$ 1 milhão. E quem compra uma cota do FATN está comprando exatamente o quê? O FATN, ele é um fundo de lajes corporativas, muita gente não gosta, tem aquele certo preconceito, né? Principalmente depois da pandemia, o pessoal não gosta muito por causa da questão do home office. Eu particularmente acredito bastante que o segmento de lajes corporativas vai voltar. Claro que vai ter serviço híbrido e tudo isso, mas com certeza trabalhar no escritório é melhor e pelo menos na minha opinião. E o FATN, ele tem um diferencial que ele trabalha no modelo plug and play, ou seja, ele entrega os imóveis reformados, personalizados, prontos para operar, personalizados de acordo com a vontade do inquilino. Não, eu quero uma parede aqui, eu quero uma mesa aqui, eu quero uma logo, e o fundo faz tudo isso para o inquilino. E o fundo, ele tem foco no middle market. O que é o middle market? São aquelas empresas de médio porte, são empresas que não têm um faturamento tão alto para ser uma grande corporação, mas também não têm um faturamento baixo para ser uma microempresa. Em relação a números, o fundo tem atualmente 115 lajes corporativas espalhados em 52 edifícios diferentes, então eles conseguem diversificar bastante com essa tese de comprar uma laje, duas lajes em cada prédio. E por isso que, mesmo com um patrimônio líquido até relativamente baixo, 440 milhões, ele consegue fazer essa pulverização do portfólio. Então, ele tem 92 inquilinos, por exemplo, e esses prédios estão localizados em excelentes regiões. A gente tem Vila Olímpia, Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini, Brooklyn, Jardins e Paulista. E é interessante porque o FATN, ele também tem essa pegada mais de comprar um prédio, não aquele prédio prime, sabe? Um triple A. Não, eles pegam prédios aqui, por exemplo, classe B, um classe A. Não é que eles não tenham um triple A, não é que eles não tenham lajes corporativas em um classe A. Eles têm, mas por ser um classe B, por exemplo, ele vai te proporcionar cobrar um aluguel um pouquinho mais baixo, e como o FATN vai fazer essa reforma e entregar pronto, então ele pode aumentar um pouquinho esse valor. E a gestão do FATN, pelo menos ao meu ver, me parece que eles são bem influentes e eles conseguem participar bastante aí das tomadas de decisões na administração desses prédios. Eu acho bem interessante. Esse fundo, para mim, ele é todo interessante, eu gosto bastante dele. Vamos falar então um pouquinho aqui sobre o relatório gerencial. Eu quero começar falando sobre o Brasílio Machado. O que você tem que saber sobre o Brasílio Machado? O fundo comprou um prédio e esse prédio estava vago e ele comprou em vários outros fundos imobiliários. À medida que a gestão vai conseguindo reformar essas lajes e alugar, eles vão incorporando ao FATN. E a gente pode ver justamente aqui nesse gráfico. Tudo que está em azulzinho claro é o que o fundo já adquiriu e a gente pode ver que todos eles já estão com contratos vigentes ou estão em fase de negociação. Tem também essa loja aqui do térreo que o fundo adquiriu esse mês, não era dos mesmos donos e eles pretendem construir aqui construir não, né? Reformar uma lojinha de conveniência que vai atender aos inquilinos do próprio prédio e também os dos prédios vizinhos, né? E a gente pode ver que foi muito rápido, um prédio que estava praticamente vago e agora tem uma vacância de somente 11,61%. A gestão mostrou muita eficiência na atuação aqui em relação ao Brasílio Machado. A vacância do fundo totalmente aqui está de 0,38%, tá bastante bem também. E como é que o fundo comprou esse prédio? Eles entregaram cotas do FATN
aos proprietários, né, aos antigos donos do edifício. Uma parte também vai ser paga em dinheiro, mas a maior parte foi realmente com cotas, e essas cotas não estão recebendo rendimentos. Isso é importante. Pelo período aí de 1 ano, não vai ter rendimento para essas cotas. Pode ser que quando eles comecem a pagar os rendimentos a esses cotistas, o rendimento geral caia, mas a gestão falou que eles estão trabalhando de forma que esse 80 centavos vai ser o recorrente do fundo e pode até que nem caia, mas a gente tem que ficar atento para não ser pego aí de surpresa, né? Agora vamos falar um pouquinho do resultado. Esse mês as receitas aumentaram um pouquinho, né? A gente pode ver aqui de 4,3 para 4,9, o fundo fez o reajuste de alguns aluguéis pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses, mas as despesas também tiveram aumento porque o FATN ele faz muita transação. A gente pode ver aqui que praticamente todo mês tem receita de venda, olha só. Receita de venda, ganho de capital com venda de imóvel. Justamente como os imóveis são muito líquidos, né? É uma laje aqui, outra laje ali. Então, eles conseguem comprar e vender muito rápido. E o fundo está distribuindo rendimento não recorrente, mas ele faz isso com bastante frequência. E isso tem custo, né? Tem custo com corretagem, tem custo com ITBI. Por isso, as despesas esse mês vieram um pouco mais altas. O resultado total foi de 3,4 milhões de reais e eles distribuíram 80 centavos por cota. Agora eu quero comentar um pouco sobre a alavancagem do FATN. Eles têm o total de 2 CRIs, a gente pode ver que são 2 operações. Esses CRIs, um foi emitido a uma taxa de IPCA mais 6,5% e o outro IPCA mais 7,70%. Um deles ainda não está amortizando e o total deles é de 52,7 milhões de reais. E eles trazem aqui que é um total de alavancagem de 12%. Eles fazem essa conta, esse cálculo, em relação ao patrimônio líquido. Eu faço em relação ao ativo do fundo, mas fazer em relação ao patrimônio líquido também não tem nenhum problema, porque isso vai mostrar o endividamento em relação ao capital próprio da empresa. Tudo aquilo que sobra, né? Aquilo que realmente pertence ao fundo. As duas formas estão corretas. Aqui a gente pode ver também que a amortização não vai impactar os rendimentos, pelo menos não por agora, porque até 18 meses, desde que começou, então foi desde setembro de 2024, a gente pode contar aí 18 meses e aí o fundo vai precisar ou vender mais imóveis ou fazer uma emissão de cotas. Eles fizeram essa alavancagem para adquirir primeiro 8 lajes corporativas e depois adquiriram mais 9 lajes corporativas, por isso eles alavancaram assim. Falando um pouquinho então sobre distribuição de rendimentos, desde fevereiro de 2025, eles estão distribuindo 80 centavos por cota. Antes era 85, o fundo ficou um bom tempo, desde 2023, distribuindo 85 centavos por cota, mas é porque, como eu falei, eles fazem bastante ganho de capital. No acumulado desse ano, eles já conseguiram pagar R$ 4,85. No ano anterior, eles pagaram R$ 10,20. Esses 80 centavos que eles estão distribuindo, de acordo com a cotação de fechamento do último mês, foi o equivalente a um yield mensal de 1,02%. Nada mal para um fundo de lajes corporativas, né? Concluindo meu vídeo, a gente falou aí sobre o resultado do fundo, os comentários sobre o Brasílio Machado, a alavancagem do fundo e a tese. Eu acho que essas informações são muito importantes tanto para quem já investe quanto para quem está analisando o fundo. É importante saber tudo isso. Eu gosto bastante do FATN, fui cotista há bastante tempo, provavelmente voltarei a ser, mas isso é por problemas pessoais. Tem vídeo da minha carteira aqui no canal, se você tiver o interesse de ver, mas na minha opinião hoje é um dos melhores fundos, justamente porque eu gosto muito da tese e da gestão. Fazem um excelente trabalho, gosto muito de ver lives com eles, mando e-mail para o RI, sou muito bem respondida, então assim, gosto bastante. Mas eu quero saber mesmo de você. Você é cotista do FATN? Está pensando em ser? Você gosta? Está gostando das movimentações do fundo? Ou qual a sua expectativa para o futuro do FATN? Fala aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.